Olá, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado aí pelo João, que coordenou junto com o Wellington a palestra de hoje aqui no curso de vocês. O objetivo hoje é compartilhar com vocês algumas ideias, algumas experiências da minha vida. Eu me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina e eu sentia muita dificuldade, né, logo que entrei no mercado de trabalho, porque tem coisas que você só vai aprender quando você vai colocar a mão na massa, quando você começa a trabalhar efetivamente. E uma das coisas é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas. A gente vai aprendendo isso na base ali da experiência, no acerto, no erro, né? A gente erra mais do que acerta. Então, meu objetivo hoje é compartilhar algumas ideias com vocês, para vocês refletirem sobre relações humanas, sobre habilidade de relacionamentos. A palestra é sobre gestão de conflitos, né? E explicar como que os conflitos são gerados, como que eles acontecem, mas principalmente como evitar os conflitos e como desenvolver um comportamento que vai fazer com que você tenha muito mais resultado durante toda a sua vida. Então, falando um pouquinho da minha história, eu me formei na Federal de Santa Catarina em Engenharia de Alimentos em 1993. Onde você estava em 1993? Talvez você nem estivesse por aqui, mas eu me formei, entrei em 88, me formei naquela época. Eu não sei se você sabe, mas era uma época pré-internet, né? A internet começou a ser comercial pelo ano de 94, 95. Na época da universidade a gente tinha uma ideia do que era a habilidade de se comunicar com outras universidades através do ICQ. Não sei se alguém conhece o ICQ, mas era um comunicador tipo Messenger que a gente tinha na época. E a minha primeira, quando eu entrei na faculdade, a primeira matéria, uma das matérias, né, da primeira fase, do primeiro ano, era sobre processamento de dados e construção de algoritmo. Para você ter uma ideia como era antigo isso, a gente fazia os algoritmos em cartões, que você tinha que perfurar as linhas de código nos cartões, levar no centro de processamento de dados, passava pelo computador da IBM, 24 horas depois você tinha uma resposta se o seu algoritmo estava certo. Se você tivesse perfurado uma coisinha errada naquele cartão, um cartão de papelão, você tinha que fazer toda a furação de novo e passar de novo pelo mesmo sistema que demorava 24 horas para pegar o relatório. Então, só para você ter uma ideia como o mundo era devagar e lento naquela época, né? Então, hoje a gente está num momento histórico em que as coisas são muito rápidas. Se a nossa internet fica ali 1 milésimo de segundo mais lenta, a gente já reclama. Nossa, a minha internet hoje está lenta, demorou aqui para carregar tal coisa. A gente está nesse mundo que é muito veloz. E eu me formei, então, em 93, fiz um programa de trainee de uma grande empresa de alimentos no Brasil, fui trabalhar nessa grande empresa, entrei nessa grande empresa com mais ou menos 150 outros engenheiros. O objetivo era fazer um choque de gestão nessa empresa e melhorar os resultados, melhorar o desempenho dessa empresa. E eu fiquei nessa empresa durante 7 anos. No mesmo ano que eu me formei em engenharia, eu comecei a praticar a metodologia que hoje ensino, que é o DeRose Method, que é uma metodologia que visa o alcance de uma melhor performance, de um melhor desempenho no dia a dia. E lá pelo 3º, 4º ano da minha carreira dentro da empresa, eu tive uma ascensão muito profissional muito acelerada. Eu me descolei, né, em termos de resultado, em termos de desempenho, desse grupo de 150 pessoas, 150 engenheiros que entraram junto comigo. Mas por quê? Porque eu era mais capacitado, eu era mais inteligente, o mais incrível? Não, é porque eu estava usando uma metodologia que fazia com que eu tivesse mais desempenho, né? Mais concentração, mais foco, eu tivesse me relacionando melhor com as outras pessoas. Eu estava me relacionando melhor com as outras pessoas, eu estava tendo mais concentração, mais energia, mais vitalidade, e isso fez com que eu tivesse uma ascensão profissional bem acelerada. E lá pelas tantas eu tomei a consciência que eu poderia ensinar aquilo que eu estava aplicando na minha vida. Ou seja, aquilo que eu estava aplicando e vendo em termos de resultado, em termos de desempenho, eu poderia levar para outras pessoas. Então, o objetivo hoje de vocês aqui é fazer esse trabalho, levar um pouco desse conhecimento nessa aula que a gente vai ter juntos. Nossa previsão é ficar 1 hora juntos aqui. No final eu vou abrir para perguntas e então levar esses conhecimentos para que vocês melhorem os resultados, aumentando seus potenciais, ou seja, tudo aquilo que vocês já fazem bem e reduzindo as interferências no alcance dos resultados, beleza? Então, anote a sua pergunta aí, para fazer no final da palestra, eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo. E a pergunta que eu mais gostar, tanto que isso é uma pergunta muito legal, eu vou dar de presente um livro que eu trouxe aqui que fala sobre boas relações humanas. Tá bom? Esse livro aqui, do professor DeRose, eu vou dar de presente no final, tá bom? Então, quem é bom de pergunta já anota a sua pergunta aí, faz uma pergunta bem legal, que eu vou escolher a mais
é mais interessante, que vai mais contribuir aqui com o grupo. Show de bola? Maravilha. Bom, como eu falei, o nosso bate-papo hoje é sobre gestão de conflitos e eu coloquei aqui o subtítulo Soft Skills para o século XXI. O que é uma soft skill? Soft skill é a habilidade de você se relacionar com as outras pessoas. Na universidade, a gente aprende os hard skills, que é o conhecimento técnico. Então, você está aprendendo aí na sua faculdade conhecimento técnico, como exercer aí a sua futura profissão, né, o conhecimento que você tem que ter para ter um bom desempenho. Só que tem uma parte que a gente não aprende de maneira formal, que é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas. Isso faz toda a diferença. Tanto que hoje, muitas empresas, elas contratam mais com base nos soft skills, ou seja, na habilidade de relacionamento, do que propriamente nos hard skills. Muitas empresas entendem que é mais fácil treinar uma pessoa tecnicamente numa área do que ensinar essa pessoa a se relacionar bem. Então, quanto antes você aprender a importância de se relacionar bem, de estabelecer relações que fazem diferença, de estabelecer relações que gerem vínculo de resultado, melhor vai ser para a sua vida, mais feliz vai ser a sua vida e mais desempenho você vai ter. O estudo mais longo sobre felicidade, que já ocorreu, é um estudo de Harvard, que demorou 75 anos para ser concluído. Então, imagine, os primeiros pesquisadores, os caras morreram durante o processo de pesquisa, né? A pesquisa foi passando de coordenadores de pesquisa até concluir 75 anos. E o ponto principal que eles chegaram à conclusão não era se a pessoa tinha estudado ou não tinha estudado, se a pessoa tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se a pessoa tinha saúde ou não tinha saúde. O ponto principal, a conclusão das pessoas mais felizes, as pessoas que tinham mais felicidade, eram as pessoas que tinham boas relações humanas. Ou seja, de tudo que a gente vai fazer na nossa vida para ser feliz efetivamente, o principal ponto são as boas relações humanas. Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter sucesso ou não ter sucesso, mas se você tiver boas relações humanas, você vai chegar no final da vida com uma sensação de felicidade. E o mais importante das relações humanas, do meu ponto de vista, é esse conceito aqui, mel e vinagre. Se você coloca mel, você vai ter muito mais relações humanas, muito melhores relações humanas. Se você coloca vinagre, você vai não ter boas relações humanas. O vinagre é ácido, é azedo, né? O mel é doce. E é isso que a gente tem que fazer. Eu, durante muita vida, eu era o cara que sempre colocava vinagre. Era o cara que fudia com todas as relações. Dava bronca na equipe, é o cara que assim, ficava implicando com os amigos, era o cara que não me relacionava bem, né? Que não tinha empatia com os outros. Empatia é um ponto principal para a gente ter boas relações humanas. E eu aprendi a duras custas, né? Perdendo amizades, perdendo membros da minha equipe, que colocar vinagre não adianta. Você ser exigente com as outras pessoas não adianta nada. E eu fui aprendendo com o tempo a colocar mel, fui aprendendo a ser aquela pessoa que azeita mais as relações, que coloca mais empatia, mais atenção, mais cuidado, mais carinho, né, nas relações humanas. Carinho é a chave. E o carinho não é simplesmente o carinho de você tocar a outra pessoa, é o cuidado. E aí, você está tudo bem? Você teve algum problema? Como é que está? Pensar com a cabeça do outro, né? Fazer esse exercício de pensar com a cabeça do outro é muito importante. Então, ponto principal, colocar mel no dia a dia e vinagre. Tenta eliminar o vinagre. E como é que você sabe se você está colocando vinagre? Pelo número de pessoas que você tem à sua volta. Se as pessoas não querem ficar muito com você, se não te convidam muito para fazer as coisas, é sinal que você está colocando muito vinagre. Então é sinal que você tem que colocar um pouco mais de mel nas relações e isso vai facilitar o alcance dos seus objetivos. Uma outra coisa também que eu estou numa missão pessoal, eu quero levar o máximo de pessoas no meu funeral. Quando eu morrer, eu quero que tenha muita gente. Vocês sabem o funeral que mais teve gente até hoje no mundo? Foi o funeral do Mandela. Por quê? Que foi o Mandela. Aqui até a foto não dá para ver muito bem, mas aqui é o funeral do Mandela. Tinha muitas pessoas, tinha milhares, centenas de milhares de pessoas, muita gente. Por quê? Porque foi um cara que, no início, o Mandela, no início da vida do Mandela, ele era um cara brigão, ele era um cara que brigava. E aí ele lutou lá pelos direitos, né, contra o regime do apartheid e tudo mais, na África do Sul. Ele ficou preso 27 anos, imagine, 27 anos, o cara ficou preso. E durante esse processo todo ele foi pensando sobre as boas relações, foi pensando sobre o impacto positivo que ele podia ter na vida das outras pessoas. Ele se tornou um símbolo, se tornou o presidente da África do Sul. E é um cara que foi querido, né, por muita gente, claro, mas como ele
estava fazendo um trabalho de ir contra o status quo, que era algo que estava implementado na época, ele também foi muito atacado, sofreu atentados, né, e tudo mais. Mas é um cara que deixou uma mensagem muito positiva, um impacto muito positivo. Então, entre comigo nessa jornada de fazer com que no funeral de cada um de vocês tenha muita gente, tenha muitos amigos, pessoas que te admiram e pessoas que você ajudou e que teve um impacto positivo na vida. Isso faz toda a diferença. Não é para morrer logo, tá? Morra, demore para morrer, mas quando for, né, daí você vai, né, com um senso de felicidade, um sentimento de que você impactou positivamente a vida de outras pessoas. Outro ponto importante aqui. Muitos dos nossos condicionamentos, aí eu contei aqui para vocês que eu era um cara que não cuidava das boas relações. Hoje eu procurei aplicar muita coisa na minha vida e hoje eu consigo estabelecer boas relações. E por que a gente muitas vezes entra nos condicionamentos que atrapalham o nosso resultado e o alcance daquilo que a gente quer? Porque 96 a 98% dos nossos comportamentos eles são automáticos. A neurociência hoje explica que até os 7 anos de idade, aproximadamente, você criou os comportamentos que você vai levar para a vida toda. Então, hoje, vocês estão aqui na faixa... Quem que é mais novinho aqui? 17, 18? 18 anos. Quem que é mais velho aí? 20, 21? 24. Então, vocês já são idosos do ponto de vista comportamental. Porque até os 7 anos de idade, já foram formados os comportamentos que você se comporta hoje. E você aprendeu isso aonde? Aprendeu nas suas primeiras experiências, aprendeu no seio da sua família, né, no ambiente familiar. E eu trago, né, do meu comportamento, essas coisas que atrapalham, eu trago esse comportamento de que eu aprendi nesse período. E eu tive que me reprogramar para ter um comportamento completamente diferente a partir de então, para conseguir ter melhores resultados. Apenas 2 a 4% das nossas ações do dia a dia, elas são conscientes. E por que assim? Por um simples fator de economia de energia. O nosso cérebro, ele consome 30% da energia do nosso organismo. Ou seja, é muita coisa. Esse órgão aqui, ele ocupa 30% da energia que você produz. E isso, o fato de a gente entrar no automatismo, é para economia de energia. Se você tem que pensar de uma maneira mais consciente, se você tem que escolher ações de maneira mais assertivas, isso gasta mais energia. E quando você começa a exercitar isso, você percebe que até você fica um pouco mais cansado. Mas depois você automatiza aquilo e aquilo vira algo que entra no ritmo automático e aí você tem um melhor desempenho. Então, procure sempre quebrar os comportamentos que te atrapalham. Se você tiver comportamentos que atrapalham as boas relações com as outras pessoas, procure quebrar. Leva isso de maneira consciente e quebre isso para você ter um melhor desempenho. E o objetivo é criar um ciclo virtuoso, né? O que é um ciclo virtuoso? É quando você quebra as respostas automáticas, gera uma mudança de atitude, gera resultados diferentes, progresso e evolução e aí novas experiências. Então, o objetivo, né, de aumentar a consciência com relação às nossas atividades é criar um ciclo virtuoso de alcance de resultado. E como que você faz isso? Quando você identifica quando algo não deu certo. O fracasso, a queda, os erros, eles ensinam muito mais do que o sucesso. Sucesso, ok, legal, bacana, tive sucesso, sei o que eu queria, feliz, joga confete, faz a comemoração. Mas o fracasso, a queda, o tombo, vai te ensinar muito mais. Então, quando você errar em alguma coisa, quando você tiver um problema com um amigo, com alguém que você gosta, com a família, para observar aquilo ali e veja o que você pode aprender em termos de comportamento para aprimorar e levar isso para a sua vida. Faz sentido? Beleza. Ponto importante, nós estamos num momento agora, século XXI, nós já temos, a inteligência artificial já rege boa parte do nosso dia sem a gente perceber. Só que isso está só no começo. Nos próximos 10 a 20 anos, a evolução da inteligência artificial, realidade virtual, vai estar muito mais presente no nosso dia a dia. A gente vai ter coisas que a gente nem vai decidir, tem coisas que vão ser decididas por a gente, vai ser decidido, né, a nosso favor. Isso já acontece, só que a gente nem percebe. É só você perceber as propagandas ou as comunicações que você recebe no seu celular. Às vezes você pensou no negócio, falou sobre o negócio, daqui a pouco aparece ali a pesquisa, né? Então você estava pesquisando sobre bola de basquete, você deu um Google lá, bola de basquete, ou você falou com um amigo, bola de basquete, daqui a pouco aparece uma propaganda no Facebook, no Instagram de bola de basquete.
O que é isso? Isso é inteligência artificial, né? Então, todo o seu comportamento de consumo, o seu comportamento de pesquisa, de interesses, isso está criando uma base de dados, um Big Data, que isso vai ser usado pelas empresas para te fornecer aquela informação, aquele conhecimento, o que você for, o que você estiver pesquisando. Dizem que o Singularity é um órgão da NASA que estuda sobre futurismo. Eles estimam que do ano 2025 a 2030 o conceito de posse de carros já não exista mais. Ou seja, você não vai ter um carro, você vai ter um uso compartilhado ou algo do tipo. Na minha época, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, ter um carro era incrível. Hoje, na idade de vocês, muitos de vocês já não se preocupam em ter um carro. Acho legal, mas não é a prioridade número 1, vocês querem fazer outras coisas. Isso faz parte da evolução e o conceito de posse de carro, 2025, 2030, já vai desaparecer. Também, dentro da medicina, cerca de 2030 para frente, já se fala em nanorobôs que vão ajudar a aumentar a sua imunidade. E a partir de 2050, 2080, mais ou menos nesse período, falam-se em você poder prolongar a vida pelo período que você quiser. Ou seja, tem muita coisa louca para acontecer aí até 2100. E a minha avó tem 97 anos. Ela nasceu em 1920 alguma coisa. Ela nasceu faz muito tempo. E ela está viva. Problemas de saúde, mas ela está viva. Você que nasceu aí, então a gente está aqui, você nasceu no final dos anos 90, mais ou menos. Imagina, você nasceu quase 80 anos depois que a minha avó. A minha avó está quase chegando aos 100 anos. Quantos anos você vai chegar? Tranquilamente você vai chegar a mais de 100. Ou seja, você vai ver muita mudança ainda durante esse período. E por isso que é importante, né, nesse ambiente de automação, nesse ambiente de inteligência artificial, esse novo ambiente que está se traçando aí para o futuro, a habilidade de se relacionar com outras pessoas vai fazer toda a diferença na sua carreira. Ou seja, não é mais tanto o conhecimento técnico, que sim, é importante, mas é como você se relaciona com as outras pessoas. As coisas que não podem ser automatizadas. Relacionamentos não podem ser automatizados. O carinho, a atenção, isso não pode ser automatizado. Isso pode ser previsto, mas não dá para ser automatizado. Em muitas áreas, como direito, medicina, hoje já tem inteligência artificial para dar diagnósticos médicos e pareceres na área de direito muito mais precisos e muito mais assertivos do que os diagnósticos ou pareceres dos advogados feitos por humanos. Ou seja, a gente está numa loucura que a gente vai ver o mundo aí muito diferente nos próximos anos. Então, a habilidade de se relacionar vai fazer toda a diferença nesse novo cenário. Falando um pouquinho mais sobre hard skills e soft skills, então os hard skills são o conhecimento, né, da matéria que você estuda, da sua profissão, do que você trabalha, dados e tecnologia, conhecimento, né, matemática, estatísticas, ou seja, análise, né, é um profundo estudo de análise e conhecimento de análise, isso faz a composição dos hard skills. Já os soft skills estão ligados à criatividade, comunicação, curiosidade, colaboração, habilidade de contar histórias, né, storytelling, solução de problemas. Então isso aqui é a parte de soft skills. Muito disso aqui não é automatizável. E isso aqui que faz a diferença, isso aqui que faz a nossa diferença como seres humanos. Principalmente a habilidade de storytelling, que é a habilidade de construir histórias. Dentro da nossa revolução cognitiva, ou seja, nos últimos 70 mil anos, o que fez a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie, estar aqui, foi a habilidade de contar histórias, foi a habilidade de construir ficções, de construir ideias que fazem com que a gente se ligue, né, em grupamentos, crie grupamentos humanos, e aí essa habilidade de cooperação e de crescimento fez com que nós estivéssemos aqui. Só que essa habilidade de cognição, habilidade cognitiva, que surgiu nos últimos 70 mil anos e a gente trouxe até agora, é a nossa capacidade de construir histórias para o futuro. Então, por isso, o soft skill é muito importante para quem quer ter uma carreira de sucesso e empreendedora. Como eu falei, quando eu fiz a faculdade, a gente não aprendia nada disso. Eu não sei se nos cursos de vocês aprendem algo desse tipo, mas isso é aquilo que faz toda a diferença para você ter desempenho positivo lá na frente. Faz sentido essa diferença de hard skills e soft skills? Falando sobre conflitos, né? Conflitos bem conduzidos são ótimos. Então, o objetivo não é fugir do conflito, é entender que o conflito acontece
E essa fricção é muito importante, né? É através da fricção que gera energia, é através das faíscas que gera energia, e essa energia pode ser usada para a construção de algo melhor. Então, conflitos, eles são bons. Se você encarar pelo lado positivo, você pode aprender muito e pode criar coisas que são interessantes aí para a sua carreira. E eu gosto de dar um exemplo com relação ao atrito, ao coordenamento de uma guitarra, por exemplo. Alguém toca violão ou guitarra? Como é que é? Qual que é o teu nome? Matheus, se você apertar muito uma corda, o que vai acontecer quando você vai tocar? Vai ficar com um tom muito... Vai ficar um tom diferente, ou vai estourar a corda. Se deixar frouxa, vai tom muito baixo ou não vai tocar, né? Se deixar muito frouxa. Então, as relações humanas, elas são como a tensão ideal para uma guitarra ou para o violão, para uma corda, ou para o violino, para você, qualquer instrumento de corda. Tem uma tensão ideal. Se for muito de boa, muito tranquilo, não sei o que, não tem atrito, e aí não gera crescimento. Se for tenso demais, né, se tiver muita tensão, aí pode estourar e pode quebrar. Então, as relações humanas, elas têm um ponto ideal de tensão, e é isso que a gente tem que buscar. Alguns exemplos, né, de pessoas conflituosas que geraram conflitos, mas isso gerou um ganho muito importante para a humanidade. Tesla e Thomas Edison. Vocês sabem quem que é o Tesla? Tesla é só o nome desse carro agora elétrico que tem lá do Elon Musk. Vocês estudaram sobre Tesla? A história dele? Tesla inventou qual corrente? Alternada ou contínua? A corrente alternada, né? O Edison inventou a corrente contínua. A corrente contínua, como vocês sabem, transmissão de eletricidade, né, vai perdendo a potência durante a sua transmissão. A corrente alternada mantém a potência. Todo o nosso sistema de distribuição de eletricidade segue o que o Tesla criou, né? E o Thomas Edison combateu o Tesla combateu o Thomas Edison durante bastante tempo, até que o Tesla ganhou em termos de, né, foi a corrente que foi difundida, né, e aqui foi viavelmente implantada no mundo todo. Teve uma ideia do Tesla que não foi implementada, que foi combatida pelo Thomas Edison, que é a transmissão de energia elétrica sem fios, ou seja, pelo ar. Vocês já ouviram falar disso? Então isso existe, só que acontece, imagina, o Tesla inventou algo que faria com que a energia elétrica fosse custo zero. Então isso não é interessante no âmbito comercial, né? Energia elétrica é custo zero. Hoje as operadoras de energia, as produtoras de energia, distribuidoras, elas faturam muito com isso. Então o cara pensou nisso há tanto tempo atrás, é um exemplo de conflitos que gerou coisas boas, mas, por exemplo, essa parte do Tesla foi atacada, né, e daí acabou não sendo implementada. E o cara inventou isso há muito tempo, tem quase 100 anos que ele inventou isso. Steve Jobs e Bill Gates, também uma rivalidade que fez com que a gente tivesse boa parte da tecnologia que a gente usa hoje, os smartphones e computadores, então em termos de sistemas, rivalidade importante. Para quem gosta de automobilismo, eu sou apaixonado por automobilismo, tenho muitos alunos que são pilotos e eu faço um treinamento de alta performance com ele. Então o Senna e o Prost eram dois rivais na época, eles competiam na mesma equipe, né, no final ali, quase no final da carreira do Senna, antes da morte dele, mas eles se competiam e um era importante para o outro, um fazia com que o outro tivesse melhor resultado porque eles competiam entre si. Então, ou seja, o conflito e a competição faz parte do crescimento humano. A gente não pode fugir disso nem evitar. Tem gente que é mais competitiva, tem gente que é menos, tem gente que é mais conflituosa, tem gente que é menos, mas isso tudo faz parte do crescimento humano. E se a gente encarar pelo lado positivo, isso pode dar um resultado muito importante para todos nós. O professor DeRose, que é o criador da metodologia que eu ensino, DeRose Method, ele fala aqui a seguinte frase: quem não serve como amigo, não serve como inimigo. Essa foi uma frase que eu demorei muito tempo para entender, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês, talvez você tenha entendido já de cara. Quando uma pessoa ela tem muito conhecimento, uma pessoa ela tem muita capacidade, uma pessoa que tem muito talento, essa pessoa ela pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo. Se você briga com uma pessoa que tem pouco talento, ou se você cria um conflito com uma pessoa que tem pouco talento, uma pessoa que nem seria amiga, para que você vai criar conflito? Ou seja, cria um conflito, entre aspas, produtivo, no bom sentido, com aquela pessoa que realmente tem talento, né? Porque você vai crescer com isso. Então, imagine se o meu inimigo fosse o Steve Jobs. Nossa, cara, eu tenho um inimigo do tamanho do Steve Jobs, cara, isso é
nossa, isso me torna muito poderoso, né? Porque é um cara que tinha muito conhecimento, né? Tinha muita habilidade, né? Tinha muito conhecimento técnico, etc. Ou seja, às vezes você vai criar conflito com uma pessoa, sei lá, com alguém lá na padaria, ou você vai criar um conflito com uma pessoa, sei lá, uma pessoa lá, um mendigo de rua. Você seria amigo dessa pessoa? Talvez não. Então, para que criar conflito com uma pessoa? Para que brigar com as pessoas só porque de repente você foi mal atendido, né, no lugar? Não precisa brigar. A pessoa pode estar num dia ruim, a pessoa está num dia que não está tão positivo, não precisa brigar, né? É só você ter empatia, entender a pessoa e não criar nenhum tipo de conflito, não levar para o lado pessoal quando você é mal atendido no estabelecimento comercial. Isso acontece, né? Às vezes a gente vai no lugar e fica meio bravo lá, fui mal atendido, não sei o quê. Não precisa, né? É questão de você entender, ter empatia, entender como que as pessoas funcionam e fica muito mais fácil você vai eliminando os conflitos por coisas bobas do seu dia a dia. Outro ponto importante, o resultado ele é fruto do comportamento, aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, vocês estão fazendo o curso de vocês, curso universitário, vocês têm uma meta de aprovação e, obviamente, vocês vão estudar, vão se dedicar, vão fazer os trabalhos, etc., vão fazer tudo o que precisam para alcançar o resultado. Só que tem uma parte do alcance do resultado que é uma parte interna, que é invisível, que faz toda a diferença no alcance de qualquer resultado. O comportamento é influenciado pelos pensamentos. Então, se você tem pensamentos positivos, você vai ter um comportamento que é positivo e adequado para o alcance daquele resultado que você quer. Os pensamentos, eles são influenciados pelos sentimentos. Como você se sente influencia na qualidade dos seus pensamentos. Se você está sentindo bem, os pensamentos vão ser positivos, o comportamento vai ser positivo. Se você se sente mal, os pensamentos vão ser negativos, a tendência de você ter um conflito é muito maior do que você se tivesse um pensamento positivo. Só que os sentimentos são influenciados pelas emoções. Na realidade, os sentimentos e as emoções, eles ficam aqui se retroalimentando. Sentimento é diferente de emoção. Sentimento é como você está se sentindo. Emoção é fruto de todos os sinais fisiológicos, neurológicos, todos os neurotransmissores, a sua respiração, tudo que está ligado na sua fisiologia influencia na sua emoção. A emoção pode ser traduzida como energia em movimento. Nesse momento, você tem uma determinada emoção, que pode ser mais animada ou não tanto animada. Isso é fruto de vários aspectos fisiológicos, como, por exemplo, o seu nível de respiração nesse momento, como você se alimentou hoje à tarde, na hora do almoço, no café da manhã, se você está mais descansado ou menos, ou mais cansado ou menos cansado, se você dormiu bem ou não, tudo isso influencia na sua fisiologia. Quando você começa a entender a sua fisiologia, você vai entender as suas emoções, vai prestar mais atenção aos sentimentos, aos pensamentos, aí sim você vai ter o comportamento que vai levar ao resultado que você quer. Ou seja, essa parte das boas relações humanas e evitar os conflitos, a gente pode pensar só como a gente se comporta, ou a gente pode ir nesse nível de profundidade, entendendo até como você respira. Né? Se você está num momento conflituoso, se você não falar e parar um minutinho ou dois e respirar de maneira mais profunda, você vai mudar a resposta que você vai dar. Às vezes você poderia dar uma resposta mais agressiva, aí você reflete, para e aí você dá uma resposta que é mais assertiva. Faz sentido isso? Né? Às vezes a gente está lá numa situação, puta, falei merda, né? Cara, se tivesse respirado um pouquinho, aí eu teria dado uma resposta melhor. Pense nisso, né? A sua fisiologia influencia totalmente aí no resultado que você vai alcançar. Beleza? Como espécie, nós somos bélicos. Você já parou para pensar, não tem as espécies, os gorilas, os leões, os leopardos, né? os lobos, são espécies, né? São mamíferos, exemplos de mamíferos que lutam pela sobrevivência e pelos seus territórios. Mas o ser humano, além de fazer isso, ele é bélico, ele constrói armas, ele constrói equipamentos, né? As guerras, até a Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, eram determinadas pelos tamanhos dos exércitos. Hoje, as guerras nós temos um volume muito menor, né? O mundo nunca teve tão pouca guerra quanto no momento atual, então esse é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo a taxa de homicídios aumentou, a taxa de pessoas envolvidas no tráfico de drogas, etc., isso foi aumentando. Acidentes de trânsito, né? No Brasil, para você ter uma ideia, 50 a 60 mil mortes
por acidente de trânsito, o que equivale a dizer que é como se caísse um avião todo dia no Brasil, né? Um avião cai por acidente de trânsito e outro avião cai por homicídios. É como se caíssem 2 aviões todos os dias por essas causas no Brasil. Isso mata muito que as últimas guerras, se a gente for ver proporcionalmente, mata muito mais que as últimas guerras. Então, nós temos essa característica meio bélica, né? Uma coisa muito louca. E a gente tem que entender que a gente não deve partir para a guerra, né? A gente deve pensar mais antes de fazer as coisas e ter atitudes mais assertivas em termos de desempenho. Entendendo que a gente é meio bélico, fica mais fácil também a gente dominar os nossos sentimentos e construir coisas positivas a partir daí. E muitos dos conflitos, eles vêm pelas instabilidades. Instabilidades na nossa mente, ou seja, nós ficamos pensando ali coisas, né? Ficamos armando ali que nós somos, as pessoas não gostam da gente, você fica imaginando coisas, só que na realidade muitas vezes não é tão nessa linha, né? É mais um pensamento que cria uma realidade, mas se você domina os seus pensamentos, fica muito mais fácil evitar os conflitos. E também a instabilidade de ego, né? Então, ou seja, quando o meu ego, né? Quando eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, isso gera uma instabilidade que pode gerar um conflito. Então, se você dominar a sua mente, o trabalho de autoconhecimento, e também dominar o seu ego, no trabalho de educação, não de castração do ego, mas de educação do ego, você vai ser uma pessoa que vai ter muito mais resultado durante toda a sua vida. O segredo, do meu ponto de vista, para evitar os conflitos é a autoestima. Se você está confiante, se você está seguro de si, você não briga, você não gera conflito. Até, de repente, vem uma pessoa para criar conflito com você e você até faz uma brincadeira, né? Leva na esportiva. Alguém tem irmão pequenininho, ou um sobrinho, ou um primo pequenininho em casa? Ninguém tem? Nossa, amigo desse tem tudo, né? Mas faça de conta que vem ali uma criança pequenininha e vem ali com uma espada brincar com você. Daí ele vem lá, pega a espada, dá uma espadada em você ali. O que você vai fazer? Você vai brincar, vai falar, nossa, você me matou, não sei o quê. Você vai brincar com aquilo. Quando a gente tem autoestima, é isso que a gente deve fazer no dia a dia também. Uma criança, você sabe que ela não vai te fazer mal, você tem a certeza, você está muito mais seguro, né, do que a criança, né? Você já é um adulto, né? Já tem uma certa experiência de vida. Vem uma criança ali brincar de uma coisa com você dá risadinha, né? Que legal, entra na brincadeira. É isso que a gente tem que fazer também com as pessoas que estão à nossa volta. Se alguém vem brigar com a gente ou fazer alguma provocação, encarar dessa maneira também. Não é desdenhar, por favor, não faça isso também gera conflito, mas é brincar com aquilo, é ter autoestima para evitar que você se sinta atingido com uma coisa que às vezes não é com você, né? E existem algumas causas de conflitos, né, em pontos principais. Por exemplo, a competição gera conflito, quando tem recursos escassos, né, as pessoas estão lutando pelos mesmos objetivos, vem uma mudança externa, por exemplo, entra algum fator aí externo aqui na universidade e aí as pessoas ficam preocupadas e aquilo acaba gerando um tipo de conflito, né, entre as relações. Quando ocorre luta no poder, quando tem as pessoas querem necessidade de status, né, elas querem aparecer, querem ser reconhecidas. Quando ocorre exploração e manipulação, ou quando o meio ambiente é adverso, né? O Igor estava falando ali antes, né? Uma aula, 30 graus, o professor vai lá e desliga o ventilador, né? Então gera ali um meio ambiente adverso que gera um potencial conflito ali na relação, né? E também quando ocorre o desejo de êxito econômico e aí a pessoa quer ganhar dinheiro em cima do outro, né? Ela quer fazer, né? Quer tirar vantagem, então tudo isso são fontes de conflito. E os conflitos, eles são muito mais influenciados pelos pontos de vista. Por exemplo, você já viu essa figura aqui? Essa figura aqui ficou bem conhecida, né? Os dois estão certos. O que difere é o ponto de vista. E cada um de nós aqui tem um ponto de vista diferente da realidade. Cada um tem um ponto de vista que não é totalmente certo e não é totalmente errado. Cada um está olhando a sua verdade. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de evitar os conflitos, né? Fica muito mais fácil de você ter sucesso e colocar o mel nas relações, como eu falei lá no início. Os conflitos raramente são racionais. Quase sempre tem um motivo emocional. Ou seja,
racionalmente não tem por que ter aquele conflito. É a emoção que faz com que a gente tenha aquele conflito e venha lá de dentro. Faz sentido isso? Se olhar racionalmente, não teria por que ter aquele conflito, mas é o emocional que acaba pegando e acaba trabalhando. E a agressividade é sempre insegurança. Se alguém é agressivo com você, você vai tem que entender que aquela pessoa está insegura, essa pessoa está com medo. É a mesma coisa com o cachorrinho. Tem cachorrinho? Não. Ah. Quem tem cachorro em casa? Não. Se o cachorro ele vem rindo ali para você, né? O seu cachorro você já sabe que de repente ele é bonzinho, aquela coisa toda. Mas se é um cachorro desconhecido, se ele chega ali abanando o rabinho, brincando e tudo mais, você vai, nossa, que bonitinho, que legal. Agora se aquele cachorro vem gostando, aqui cachorro, você quer pegar ali uma vassoura e jogar no cachorro, né? A agressividade é igual a insegurança. Os cachorros, eles só ficam agressivos quando eles estão com medo, quando eles estão inseguros. Se o cachorro está seguro, ele não vai rosnar, ele não vai latir, ele não vai para cima de você. E a mesma coisa nos seres humanos, nós somos iguais aos cachorros nesse ponto. Se uma pessoa é agressiva, é porque ela está com medo, ela está insegura, ela está se defendendo. Então, sempre entenda isso, quando alguém é agressivo com você, ou quando você está sendo agressivo com alguém, isso é insegurança e é medo. A gente só age com agressividade quando a gente tem insegurança ou medo. Faz sentido? Então pense sobre isso. Lembra dessa fotinha aqui? Isso aqui virou meme, né? Tem vários memes. Esse chihuahua aqui do capeta. Bom, e agressividade, falou sobre agressão, né? A agressão não é só física, a gente pensa que o conflito é físico, né? De embate, mas às vezes pode ser emocional, pode ser uma manipulação emocional, ou pode ser uma agressão mental. Então, alguma coisa que a pessoa te falou e aquilo te ofendeu, mas só vai te ofender se a tua autoestima não estiver positiva, ela não estiver construída. Quando você se sentir ofendido, chateado, magoado, melindrado com alguma situação, é porque sua autoestima não está positiva. Então, eu fiquei chateado com isso. É um momento de autoestudo, de autoconhecimento, para você se observar e ver o que você pode criar em termos de mais confiança, de mais autoestima a partir daí. Agora vamos à parte, então, de como resolver conflitos. Se vocês quiserem publicar coisas aí no Instagram e tudo mais, é só me marcar aqui, @NilsOndrade, Nils com Z, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, resolução de conflitos. Primeiro, eu já adiantei antes, é empatia. O que é empatia? Empatia é pensar com a cabeça do outro, é pensar como o outro pensa. Então, isso demanda um esforço, porque é colocar-se no lugar dele. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é muito empática, mas elas querem falar que a pessoa é simpática. Simpática é aquela pessoa que é agradável, aquela pessoa que é legal, aquela pessoa que se relaciona bem. Empatia é mais que isso, é a habilidade de pensar com a cabeça do outro. Então, é saber exatamente como você se sente. Então, quando você fala para uma pessoa assim, cara, eu sei como é que você se sente, você gerou empatia, né? Ou quando você começa a pensar, por que aquela pessoa ficou brava comigo, por que aquela pessoa ficou agressiva? Isso é colocar-se no lugar da pessoa. E isso resolve muitos conflitos. Quando você usa empatia, você fará com que o outro não o veja como um oponente. Então, está uma situação conflituosa, uma situação ali que pode gerar uma discussão, pode gerar uma briga. Se você se coloca no lugar do outro, o outro vê que você não é um inimigo. Se você não é inimigo, você é um amigo. Pronto, os conflitos vão diminuir sensivelmente com esse ponto aí. Faz sentido, galera? Vamos lá. Segunda dica aí para resolver os conflitos. Canalizar ao invés de reprimir os sentimentos. Você deve estar pensando assim, Nilson, então eu tenho que me segurar, eu tenho que, me torturar e não falar o que eu tenho que falar e aquela coisa toda. Primeiro que esse falar o que eu tenho que falar, a gente aprendeu num processo educacional muito importante, talvez um processo educacional mais influenciador do que o seu colégio ou a sua faculdade, que são as novelas. E novela não é assim? Dizer umas verdades para ele e não sei o que. Você vê que a novela está sempre a mesma coisa, né? Que é intriga, é ciúme, é inveja, vingança.
tem novela que as coisas são legais, né? Que as coisas acontecem. Sempre assim. Você fala assim, mas eu não vejo novela. Mas você vê uma coisa mais sofisticada que novela, que são mais sérias. Né? Então, eu não vejo novela, mas você vê Suits, né? Você vê, né, Game of Thrones, você vê, né, House of Cards. Daí, House of Cards é mais adulto, né? Então você vê as séries, que são as novelas, que também tem muito desse cunho emocional. E a gente vai aprendendo muitas vezes que a gente não pode levar desaforo para casa. Quem que você acha que é mais forte? Aquele que briga ou aquele que consegue evitar uma briga? É muito mais força evitar uma briga. É muito mais força evitar uma discussão. E é esse o desafio que eu quero lançar para você. É ser tão forte que você não fica ofendido e não leva as brigas adiante e não faz as brigas acontecer usando a empatia. Então, canalizar aquilo que você está sentindo ao invés de reprimir. Para vencer, muitas vezes é preciso retroceder. O fato de alguém te falar alguma coisa e você não ficar chateado, alguém te falar alguma coisa e você não revidar, você ter autoestima para entender o que o outro está, por que o outro está sendo agressivo daquele jeito. Cara, isso é muito mais força. Parece que você perdeu, mas você só retrocedeu, você evitou o conflito, você evitou uma somatização no nível físico ou no nível psíquico. Isso é muito importante para a sua saúde e para a longevidade. Lembra daquele estudo lá de Harvard de 75 anos atrás? Desculpa, que demorou 75 anos, que fala que as pessoas mais felizes são as pessoas que primaram pelas boas relações humanas. Terceira dica: você quer ser feliz ou ter razão? Isso é muito importante. Se você quer ter razão, talvez você não seja tão feliz. Se você quer ser feliz, muitas vezes você não vai ter a razão. Você vai falar, beleza, cara, você tem a razão. Quando você fala para outra pessoa, você tem a razão, você tá sendo empático, você está exercendo empatia. Ah, Nilson, mas eu tenho a razão, eu tenho que ir até o fim. Cara, não precisa muitas vezes. É melhor você falar assim, fulano, você tem a razão. Pronto, ali você desarmou uma situação conflituosa e você vai ter muito mais felicidade. Às vezes você tem razão, você briga, sai com aquele sentimento vitorioso, só que você somatiza no plano físico, no plano psíquico e acaba passando algum tipo de problema de saúde. Sai mais barato pedir desculpas, isso tudo na vida. Mais barato não é só questão de dinheiro, mas principalmente questão de felicidade e saúde. Se você pede desculpas, mesmo que você não tenha feito aquilo, isso sai mais barato, isso aumenta a sua zona de influência, você tem muito mais poder. Por exemplo, você esbarra alguém na rua, a pessoa esbarra com você, mas você pede desculpas. Pronto, gerou ali um clima ameno e pode evitar até uma briga, que às vezes acontece, né? Um esbarra no outro, né? Às vezes no trânsito acontece assim, umas brigas muito loucas, assim, um deu um toquezinho no carro do outro, os dois caras, sabe, geralmente é o homem, né, que é bélico, conflituoso, né, sai lá dos carros e começa a fazer uma briga. Puxa, mas era só uma encostada de carro, um arranhão ali, sei lá, R$500 você resolve por ali, não vale a pena, né, não vale a pena esse tipo de conflito. Tá passando um filme na cabeça de vocês aí? É que eu leio pensamentos. Quarta dica: proteja a sua autoconfiança. Lembra que eu falei autoestima, autoconfiança, né? Já pode colocar como sinônimos. Quanto mais confiante você tiver, mais resultado você vai ter na sua vida em termos de estabilidade das suas emoções. Então a autoconfiança é muito importante. Você tem que fazer de tudo para proteger a sua autoconfiança. Como que você protege? Lendo livros que são legais, tendo ensinamentos que são legais, coisas que te colocam para cima. Se você fica ouvindo muita música que é deprê, né, que conta só história ruim, que não sei o que, ela vai fugir com o outro, vai me deixar sozinho, não sei o que, isso tudo vai minando a autoconfiança, né? Você vai ficando menos confiante. Então você tem que proteger a sua autoconfiança. O que está aqui dentro, o seu mindset, é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Como você está pensando o que está acontecendo aqui dentro, é o que vai determinar muito da sua felicidade e do seu sucesso. Então proteja a sua autoconfiança. E um outro ponto importante para evitar os conflitos é a teoria do espaço vital. Nós temos um espaço vital que deve ser respeitado. E se os nossos amigos e familiares eles invadem muito o nosso espaço vital, o relacionamento afetivo também,
se invade muito o nosso espaço vital, a gente, por mais que a gente ame aquelas pessoas, por mais que você tenha um sentimento de amor, de carinho, de amizade, mas você sente fisicamente que o seu espaço elétrico ali, o seu espaço vital, ele está sendo invadido. Isso cria uma certa repulsa, por mais que racionalmente você está querendo aquilo, mas instintivamente você precisa de um certo espaço. Isso acontece muito em casa, na família, né? Porque o espaço vital um do outro sempre está ali em contato. Vai cruzar no corredor, ou você está lá no seu quarto, alguém entra no quarto sem bater a porta, sem pedir licença, etc. Então tudo isso faz parte. Quando a gente começa a entender o espaço vital, no corredor aqui da universidade, um colega vai passar, você está lá no corredor conversando com os amigos, cara, vai para o cantinho, deixa a pessoa passar. Isso tudo são maneiras de você respeitar o espaço vital e fazer com que você tenha muito mais, evite os conflitos. E os conflitos, às vezes, eles são surgidos dessa maneira. Não é porque você não gosta da pessoa, não é porque a pessoa falou alguma coisa, não é porque a pessoa te olhou de um jeito, mas são detalhes e muitas vezes essa invasão do espaço vital faz com que gere os conflitos. Cobrança no WhatsApp, você recebeu a minha mensagem e não respondeu. Isso é invasão do espaço vital também. Então esses cuidados, né, fazem parte das boas relações humanas também, de não ficar cobrando as pessoas. Beleza? Vai pensando na sua pergunta que eu já vou abrir aí para as perguntas, tá? E aí, para encerrar o nosso bate-papo aqui, nosso conteúdo de hoje, o mais importante que você pode ter aí para a sua carreira, para a sua vida, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais habilidade você tiver de se conhecer, as suas limitações, as suas forças, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, quanto mais você se conhecer, mais resultado você vai ter, mais felicidade você vai ter. Então, quais coisas que você gosta de sentir, quais as coisas que você gosta de curtir, né? O tipo de coisa que você gosta de fazer. Quanto mais você souber essas coisas, mais chance de resultado você vai ter. Então, trabalhe o seu autoconhecimento. Existem várias formas para você fazer isso. Aí você vai escolher a sua forma, mas os conflitos, eles fazem parte desse autoconhecimento. Então, quando tiver uma situação ruim, agradeça. Puxa, estou aqui numa situação ruim com a minha família, com os amigos, sei lá o que, na universidade, alguma coisa aconteceu. Agradeça por aquilo ter acontecido e procure aprender com aquilo, e isso vai gerar esse autoconhecimento que é importante para a sua carreira. Beleza, galera? Vamos fazer um bate-bola de perguntas e respostas, então? Vamos lá. Vamos começar. Matheus, uma pergunta. Fala, Matheus. Não, tem sim, fala. Não, é sua. Você que ficou em dúvida. Fala. Você que ficou Não, você que ficou em dúvida. Isso é um conflito? Fala, vai falar. Desculpa, deixa eu tentar formular aqui. Ali no caso da empatia, você acredita que se colocar no lugar do outro, ver do ponto de vista do outro aquela situação que está ocorrendo. Mas às vezes, nesse tentar se colocar no lugar do outro, você não acaba meio pensando da sua maneira, assim, pode acontecer isso. Situação. Pode acontecer isso. Você vai tentar colocar no lugar do outro, só que você está olhando sobre a sua ótica. Colocar-se na cabeça no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro, é efetivamente trocar de lugar. É como se você saísse daquela situação ali, tá, por que ele está pensando daquela maneira? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? É você analisar de uma maneira mais ampla. No início dá trabalho, mas com o treino vai ficando mais fácil. Aí você começa a identificar, né? Nossa, essa pessoa me falou que, puxa, estava com um problema na família, sabe? Analisar as coisas de uma maneira mais ampla, não levar tão a ferro e fogo aquilo pontualmente que aconteceu. Então, analisar uma coisa de um espectro, uma perspectiva mais ampla, faz com que fique mais fácil pensar na cabeça do outro. No início, talvez aconteça isso que você falou. Você vai pensar sobre a sua ótica. É um exercício mesmo. Sair dos seus sapatos e colocar os sapatos do outro. É bem literal assim. Né? Beleza? Vamos lá. O que mais? Eu tenho duas perguntas. Vamos lá, Igor. Desde os meus 16, eu estou com 24 hoje, desde os meus 16 eu comecei a trabalhar e sempre trabalhei com gente. Sempre. Hoje eu tenho 4 trabalhos remunerados, são 2 como empregado e 2 autônomos, ainda sou vice-presidente do centro acadêmico e ainda faço faculdade, então eu estou em contato com gente o tempo todo e desde os meus 16 anos eu sempre me envolvi
pelo menos em grande parte dos meus trabalhos, em cargos de liderança. Já tive equipe de mais de 90 pessoas, foi algumas experiências bem interessantes assim. E eu achei interessante que você colocou ali um slide ali sobre razão e felicidade, e tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos 6, 7 anos trabalhando com gente, é que principalmente como um bom gestor que eu quero ser um dia, às vezes você precisa dar um feedback positivo ou negativo para a pessoa. Você precisa orientar a pessoa, né? Isso, várias vezes. Até que ponto vale a pena eu insistir num feedback positivo ou negativo, e a pessoa fala assim, não, mas não deu certo porque eu tive azar. Cara, várias vezes eu falei, cara, faz isso, isso e isso que vai dar certo, confia em mim. Aí a pessoa fazia o outro, aquilo dava errado, ela falava que deu azar. Tipo, eu sabia que aquilo ia dar certo, sabe? E até que ponto vale a pena ficar insistindo em querer ajudar a pessoa? Porque às vezes não tem como. Às vezes o que acontece? Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, falou 180 vezes, aí a pessoa não. Cara, eu tô falando 180 é muito exagerado, né? Mas às vezes a pessoa não entra, a pessoa está tão cristalizada ali nas suas verdades, nos seus conhecimentos, que realmente não quer aprender. Então, acho que o ponto, Igor, é identificar se a pessoa quer aprender ou não. Eu acredito que as pessoas querem evoluir, as pessoas querem fazer o bem, as pessoas têm um sentimento positivo. É só a gente pensar assim, cara, a gente tem acesso a tanta coisa. Poderia acontecer muito mais coisa ruim do que acontece efetivamente. Essa taxa de homicídio que eu falei, ela poderia ser muito maior, porque tem muito mais pessoas armadas e muito mais pessoas que podem cometer crimes. E a arma não só a arma de fogo, né, mas você tem uma faca, você poderia ver com uma faca aqui e mata todo mundo, né? Então, poderia acontecer muito mais coisa ruim do que acontece. Então, eu parto do princípio que as pessoas querem aprender, querem melhorar e querem crescer. Só que chega uma hora também que tem o seu limite como líder, né? E tem um contexto de resultado, tem um contexto de decisão que você tem que tomar. Então, muitas vezes é melhor você demitir efetivamente do que ficar insistindo, já que não está acontecendo. Então, isso você vai aprendendo com a experiência. Então, é melhor, às vezes, cortar aquela relação analisando o contexto maior do que você está inserido. Se a pessoa está dando retorno, você está orientando e a pessoa está fazendo a coisa acontecer, mantém, investe, né? Os erros vão acontecer, os problemas vão acontecer. Nós somos humanos, nós erramos, né? Nós tomamos decisões erradas, isso faz parte do aprendizado. Então, se você identifica que aquela pessoa tem um potencial e a pessoa não está sendo teimosa, não está sendo resistente, ela efetivamente está querendo aprender e errou eventualmente, continua e insiste. Agora, se é realmente uma porta, é bom trocar a porta. A outra pergunta tem um pouco a ver com a primeira. Por muito tempo eu ainda sou super protetor, quero ajudar muita pessoa. Muitas vezes isso me causou um desgaste físico e emocional muito grande por querer ajudar a pessoa que não quer. E pelo menos grande parte desse problema, eu vejo como um problema isso, se deve à minha ansiedade. Hoje eu sei que eu sou bastante ansioso. Tem várias relações na minha vida, desde profissional até na faculdade, amoroso, tudo, que eu acabo prejudicando por causa de ansiedade. Muitas vezes eu sou impulsivo demais, e o que é bem prejudicial com o cargo de liderança que eu pretendo ter. Os principais generais de guerra são aqueles que evitaram a guerra. Então, quem está no líder, ele tem que ser o cara que evita a guerra, que evita o confronto, que evita o conflito. Ele tem que ser o cara que é o pacificador. Ele dá muito mais resultados assim se for um cara que é o cara que dá bronca e que enche o saco de todo mundo. Exemplo do meu exemplo que eu falei antes, né? Eu era o cara que dava bronca, que enchia o saco, não sei o quê, pegava no pé. Hoje eu sou o cara que está praticamente do lado oposto aqui desse trabalho, né? Então, quanto mais pacificador você for, mais resultados você vai ter do médio e longo prazo. Não necessariamente no curto, mas no médio e longo prazo você ganha muito mais. A minha pergunta era justamente, existe alguma forma assim de tentar controlar essa ansiedade? Sim. Porque respiração. Ser impossível é uma bosta. É uma bosta.
E principalmente quando a ansiedade está muito alta, você age no ímpeto, sim, não, né? Luta ou fuga, aí atrapalha. Cara, respiração. Então, o que eu faço na prática? Tem uma situação que eu não gostei. Ao invés de corrigir na hora, tipo, eu espero um pouco, respiro, aí com a respiração vem a clareza, aí eu penso, então o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como é que eu vou orientar, aí eu ajo. Então, eu sou um cara muito também impetuoso, assim, eu sou um cara muito rápido e tendência a colocar o vinagre que eu falei. Então, o que acontece hoje? Eu respiro, eu não dou a resposta na hora, eu espero um pouquinho, aí daqui a pouco vem o mel, aí eu faço a orientação. Então, no caso de ansiedade, é respiração e esperar e não agir na hora, né? Não é porque você não agiu na hora que você perdeu, né? Você espera um pouquinho, esfria a cabeça e aí age. Beleza? O que mais? Ainda sobre Teu nome é? Jonas. Vai. Ainda sobre os contextos assim, dos conflitos, eu vejo que tem vivo praticamente alguns ambientes de conflito que, pelo menos aquela parte que eu notei de você quer ser feliz ou ter razão, acho que eu tenho que ser feliz, porque tipo, algumas partes eu tenho que defender que o lado que eu estou representando tem razão. Eu tenho que defender essas ideias. Isso eu vivo muito, tanto no movimento estudantil, acadêmico, quando a gente está debatendo como vão ser as coisas na universidade, quando a gente tem que debater com reitoria, com N fatores. E também porque eu sou um dos conselheiros da Casa Estudante Universitária, que é uma casa de autogestão. E dentro dessa casa, a gente tem vários conflitos internos que a gente tem que defender os interesses de um certo grupo. A gente tem que defender os moradores, a gente tem que defender os alunos aqui. E eu vejo muito, assim, tipo, pensando no que eu quero ser na vida, eu vejo muito que esse ambiente de disputa em que você tem que defender uma ideia, que eu me reconheço muito na luta do Mandela, é um ambiente que eu não sei se cabe tanto essa questão de tirar um pouco você assim, do ambiente de conflito, de guerra. Eu acho que a visão ali de ter vencido o conflito não seja sair do conflito. Não se precisa sair do conflito, né? Você pode olhar o conflito de uma outra maneira. Não necessariamente a briga, ou levantar a voz, ou brigar, mas ser compatível, só que ser ao mesmo tempo elegante, né? Então você pode ser compatível, mas sem agressividade. Então acho que esse é o ponto, né? Não é evitar o conflito, mas é fazer com que aquele conflito gere uma ideia que seja mais positiva. Então, digamos assim, você tem uma ideia, a outra parte tem outra ideia. O que seria uma boa atitude? O que a gente pode fazer então de uma terceira ideia que é melhor do que a minha, do que a sua? O que a gente pode fazer com uma terceira ideia que é mais positiva, que vai dar mais resultado para os lados? Então, o que eu estou falando não é nunca fugir do conflito, mas é usar o conflito ao seu favor, usar a fricção, usar ali a energia desse conflito para gerar uma coisa boa, gerar uma coisa positiva. Olhar o conflito como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. Como outra coisa que eu percebo muito por eu viver em vários ambientes que tendem muito a ser conflituosos, é que eu acabo deixando muito essas questões de trabalho afetarem o pessoal. Então, como distanciar um pouco o meu lado pessoal do meu lado profissional. Quando eu estou num ambiente em que, por vezes, eu vou ter que discutir com amigos, não questões pessoais, a amizade continua, mas questões de trabalho que não está dando certo e que a solução cabível ali seria alguma coisa mais prática. Isso eu vivo bastante nessa casa de instituição que eu disse, porque a Casa Estudante Universitária é uma fundação. Então ela tem 3 conselhos e o conselho que eu participo, eu sou conselheiro, é o conselho fiscal. Uma das funções desse conselho é fiscalizar se o estatuto e o direito da casa está sendo cumpridos. E dentro disso a gente termina por expulsar moradores que não cumprem, que estão fazendo coisas que saem um pouco da cidade. Então, já vindo ao mundo da liderança. Eu pego bastante nessa parte, nessa pergunta, porque mas o pessoal que há 3 semanas, isso pegou muito na minha vida pessoal, eu perdi o dia inteiro só tentando refletir, acalmar e voltar a minha vida, porque a gente se viu numa situação que tinha que excluir o morador e esse morador é muito meu amigo. Então, como
tentar distanciar essas coisas. Não tem como. Seus seres. Não tem como, porque a gente não é assim, aqui a gente é profissional e aqui a gente é amigo. Aqui é o lado pessoal, aqui é o lado profissional. A gente é uma coisa só. Então, eu praticamente não acredito na ideia de que você tem uma vida profissional que é separada da tua vida pessoal. Não tem essa chave on-off, né? De liga e desliga. Você é uma pessoa. Né? Agora você é mais amigo, agora você é mais ali, profissional, mas você é uma pessoa única. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é não precisa se separar. Né? Você pode sentir suas coisas dentro do ambiente profissional e você pode também levar as coisas do ambiente profissional para o teu momento de lazer e etc. A gente não dissocia tão facilmente essas coisas. Seria muito bom se a gente tivesse um liga e desliga para essas coisas, mas a gente não tem. E muitas vezes, Jonatas, você toma uma decisão que parece dura, né? Mas você pode tomar essa decisão com carinho e essa decisão pode ajudar muito a outra pessoa. Então, talvez, né, essa situação seja lá na frente muito positiva. É mais ou menos como a história do menino que morava numa vila muito pobre e um dia esse menino foi caminhar no campo e ele achou um cavalo puro sangue. Ele montou o cavalo, chegou na vila com aquele cavalo, todo mundo falou, nossa, que sorte, ele teve um cavalo, ele ganhou um cavalo, nossa, que menino sortudo. Depois de alguns dias ele estava andando com o cavalo, caiu do cavalo e quebrou o braço. Nossa, que azar, ele quebrou o braço. Depois de alguns dias veio uma convocação para a guerra. E aí ele não foi para a guerra porque estava com o braço quebrado. Nossa, que sorte! Ele não foi para a guerra porque estava com o braço quebrado. Aí, depois de um tempo, o cavalo fugiu. Putz, que azar, o cavalo fugiu. Daqui uns dias o cavalo volta com outros cavalos. Nossa, que sorte! Então, o que é sorte e o que é azar, né? Depende de como a gente está analisando. Então, se você está com a sua consciência tranquila, se você agiu de acordo com os seus valores e teve que tomar essa decisão que afetou, digamos, um amigo, pode ser que você tenha ajudado ele. Não vou dizer que você ajudou, mas pode ser que você tenha então, feito uma ação que foi positiva para o crescimento dele, que ele tenha feito algumas reflexões e de repente isso pode fazer um impacto totalmente importante lá no futuro. As situações que eu achei na minha vida que eu fui injustiçado foram as situações mais importantes e as mais transformadoras para mim, as que geraram mais resultado. Mas na hora eu posso ter achado aquilo terrível, mas depois de dias, semanas, meses e anos, cara, foi muito importante ter acontecido aquilo. Então, as crises, os problemas, elas fazem parte da vida. E se a gente aprender com as crises e com as quedas, aí a gente gera um resultado bem positivo. Então, se você agiu de acordo com os seus valores e foi cuidadoso, pronto, você cumpriu o seu papel. O papel de liderança é esse. O papel de liderança não é só tapa nas costas, é muito mais essas situações difíceis do que os elogios. Diego, só para adicionar um anexo, a melhor coisa que aconteceu para minha vida, para minha carreira profissional foi ser demitido do CICI. Eu era completamente responsável. Chegava atrasado na aula, falava um pouco português na aula, tinha 17 anos. E fui demitido no meio do semestre, no semestre seguinte eles me contrataram porque 2 alunos exigiram que eu fosse professor deles. E na verdade foi o pai das criancinhas. E eu mudei completamente. Assim. Hoje eu sou o oposto, assim. Sou aquele cara certinho, eu encho o saco toda a reunião do patrão, que tem que ser profissional, tem que ser isso, porque eu aprendi muito com isso. Agora que tem ajudado também. Isso aí. Talvez você ajudou. Não vai saber agora, vai saber daqui. Né? Talvez um dia esse cara fala, porra, que negócio lá foi foda, mas você me ajudou muito. Mais alguma? João, fiquei com 3 perguntas, vou colocar em uma só. Não, mas eu acho que já começou. Você mostrou aquela figura do 6 e do 9, né? Do ponto de vista. Sim. Só que o negócio que eu, às vezes, acabo observando nas pessoas é que, às vezes, não é nem questão de ponto de vista. As pessoas querem mais ter razão perante o conflito que está certo. Por exemplo, tem um 6 ou um 9. Elas não procuram saber se tem uma sequência tipo 1, 2, 3, 4, 5, 9, né? Não faz sentido. Elas acabam procurando fatores externos para justificar esse ponto de vista. Elas sabem que tem razão. Eu quero saber se você acha que isso é verdade e se for, você comentou que conflitos não valem a pena. Você acha que nesse tipo de caso valeria a pena? Simplesmente, às vezes, para ter um certo retorno ou simplesmente para instruir essa pessoa? E agora o mais importante, que eu como terceiro, sou uma pessoa de líder, como é que eu vou mediar um conflito perante essas situações? Como é que eu vou chegar, explicar, vou apaziguar esse conflito de certa forma, sem ofender a pessoa, sem ser grosso com ela, tendo uma cabeça bem empática? Tem bastante coisa aí na tua pergunta, né? Tem. Vamos tentar esmiuçar, se faltar alguma coisa daí você reforça, tá bom?
essa parte, por exemplo, um está vendo 6, outro está vendo 9. Se a pessoa tem autoestima, que eu falei antes, autoconfiança, cara, nossa, eu estou vendo aqui um 6, daí você fala, puxa, mas é um 9. Ah, é mesmo, me mostra. Né? Uma pergunta que vale muito nesses casos, assim, se você tem autoestima, cara, me mostra o que você está vendo. Né? Por que você chegou a essa conclusão? Qual que é o teu ponto de vista? Menos julgamento e mais curiosidade. Quando a gente não julga, porque a nossa tendência é ficar julgando, né? Ah, você está errado, não sei o que, você viu 6, eu viu 9, não sei o que. Se a gente tem curiosidade de fazer e quando faz uma pergunta de curiosidade, então João, me explica, por que você chegou a essa conclusão? Aí você vai me explicar, pô, faz sentido, cara. Né? Ou seja, eu tive uma oportunidade de aprendizado. Se eu ficasse brigando, ficasse teimando, eu não ia ter a oportunidade de ouvir teu ponto de vista e não ia ter a oportunidade de aprender. Eu acho que esse é o ponto. Essa é a primeira parte, né? A segunda parte era... justamente conflitos assim não valeriam a pena. Não vale a pena. Ele vale a pena no sentido, se eu estou disposto a aprender. Aí vale a pena. E o terceiro é se você está observando duas pessoas que dão essa discussão, né? Aí, digamos que você é o mediador de duas pessoas que têm dois pontos de vista, você pode usar a mesma estratégia. Cara, explique por que você chegou a essa conclusão. Explica aí um pouquinho por que você chegou a essa conclusão. Tal. E o outro, e você? Aí tenta achar ali um ponto em comum entre os dois. Né? As pessoas não precisam entrar em um acordo sempre, as pessoas não precisam concordar com tudo. Elas têm que ser respeitadas, mas não precisam entrar em acordo sempre. Né? Nem sempre é possível. Mas se houver respeito, você pode ter uma luta muito produtiva, muito limpa, mas com respeito. Né? É como a gente vê nos esportes. Né? A gente tem a competição, tem a luta, né? Tem a briga, mas todo mundo se respeita, né? Na maioria das vezes. Então é o chamado fair play. Então acho que na vida, se a gente adota o fair play, né? O jogo honesto, o jogo justo, dá muito mais resultado. Respondi? Beleza? Tem mais? Eu queria saber Teu nome? Maiara. Maiara? Como que foi a sua mudança do vinagre para o mel? Como é que foi? Foi um momento de crise. Foi dentro do mesmo grupo? Porque assim, pelo que eu vejo, bastante pessoas elas pensam da mesma forma. Não dá certo em um tal lugar, elas não tentam se mudar dentro daquele tal lugar, porque o que tem em volta acaba tendo uma opinião sobre essa pessoa. Ela tenta, se evoluir, só que as outras pessoas já não querem mais saber delas. Então, normalmente, elas sempre querem fugir. E às vezes, fugindo em outro lugar, elas acabam não conseguindo também se melhorar. Então, estão sempre fugindo. Exatamente. A pessoa foge da sua oportunidade de melhoria, né? Exatamente. No meu caso, por exemplo, quando eu virei do vinagre para o mel, foi quando as pessoas fugiram de mim. Eu perdi toda a minha equipe de trabalho, de uma hora para outra. E foi o quê? Foi a minha atitude que gerou aquilo. Se eu tivesse cuidando das pessoas e ouvindo e agindo de uma maneira diferente, eu teria mantido essas pessoas. Mas de repente, elas desapareceram. Eu fiquei sozinho. Então foi um momento de crise, foi muito duro. Tive um prejuízo financeiro gigante, mas a partir daí eu consegui me reerguer e consegui construir outra coisa. Então, por isso que eu falo, as pessoas tomaram a decisão por mim, porque eu não tive a capacidade de ver o que eu precisava melhorar. No momento que eu melhorei, no momento que aconteceu aquilo, eu tive que repensar. E aí, a partir daí, eu mudei. Então, foi um momento de crise. Então, por isso que eu te falo, que às vezes aconteceu aquilo, mas aquilo, cara, foi muito duro. Eu podia culpar as pessoas sem olhar para mim. O que eu fiz naquele momento? Olhei para mim mesmo, refleti e melhorei. Só que vale a pena continuar nesse lugar ou você tem de fazer o que a maioria faz e fugir? No meu exemplo, o que acontece? Eu estava na minha empresa e eu perdi toda a minha equipe. Então, eu não tinha como fugir da minha empresa, né? Então, apesar de eu ter tido vontade, eu falei, cara, eu vou pegar a minha mochila, vou fechar a empresa e vou... E sério, eu não estou brincando, eu pensei nisso, eu vou pegar minha mochila e vou sair caminhando pela 277, vou até Foz, depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu pensei nisso, de tanta crise que foi, né? De tanta assim, eu falei, cara, muito ferrado. Mas, não fiz isso, né? Estou aqui. e aprendi, e procurei aprender com esse processo todo. Se você não fugir da situação, fica muito mais fácil você crescer e aprender. Agora, se você foge, se você sempre está evitando, se esquivando, daqui a pouco aquele problema vem, aquele problema retorna, se torna recorrente na sua vida. Então, acho que essa é a sacada, né? Não fugir dos problemas. Encarar, por mais difícil que seja. Temos espaço para uma última?
Não sei se eu tenho pergunta. Eu queria começar por um exemplo. Por exemplo, eu sou o presidente do centro acadêmico. O Igor é meu vice. A gente pensa Meu vice, não. Meu vice. A gente pensa totalmente ao contrário. Nossa, a gente briga demais, a gente se xinga, a gente se ofende, mas depois acaba ali, todo mundo vai tomar um boteco. E tá tudo certo, é isso aí. Mas é isso aí. A gente consegue, tipo, realmente ser. Eu entendo que a gente é uma pessoa só, a gente tem essa questão profissional e o nosso pessoal, mas a gente sabe separar, porque, por exemplo, tudo que eu falo pro Igor é meu ponto de vista e às vezes o que eu acho eu compreender, então a gente acaba se entendendo. Queria saber como é que a gente pode, isso é uma pergunta tanto quanto difícil, no meio acadêmico estimular esse tipo de relação. Tem fontes, tem formas que a gente possa instruir a galera, para a galera ter um pouco mais esse tipo de pensamento, porque tem muitas pessoas que conhecem, até mesmo no nosso assunto acadêmico, que se você fala uma coisa, cara, acho que seu trabalho está errado para disso, eu faria assim, você fica muito bravo, você não chama na cara. Então, eu queria saber como é que a gente pode estimular essa questão de reflexão. Só para vocês dois estimularem. Isso, só para você ter uma noção, a gente montou a chapa para concorrer às eleições e tal. Eu deixei bem claro, galera, não quero ser presidente nem vice-presidente, me esqueço. Quero ser secretário, deixa eu de secretaria, tá tudo certo. Aí o quase nada falou assim, não, deixa, já que eu vou ser presidente, todo mundo fala aí o que vocês querem, depois eu vou dar minha opinião. Daí o Mala aqui falou, não, o Igor tinha que ser o vice-presidente, porque a gente pensa muito diferente, e a gente precisa de alguém que não tem medo de falar, que fala mesmo, e sabe fazer um feedback, sabe, já tem experiência. Aí eu falei assim, pô, rapaz, sério? Aí todo mundo concordou com o Pazinato e eu assumi a vice-presidente. É isso aí. E mesmo a gente... Aí você já deu o maior exemplo. Você não precisa nada formal. Você já deu o maior exemplo de que dá para conviver com as diferenças e que dá para ideia A, ideia B, dá para construir uma ideia C que é melhor. Então, ou seja, se a gente convive com pessoas que concordam com a gente, é muito fácil. É cômodo, todo mundo concorda, pô, legal, tá apenas fácil, mas só que você não cresce. Agora, se você convive com o seu oposto, né, tem uma atitude que é amigável e depois ainda sai para tomar uma no bar e tá tudo beleza, cara, tá resolvido. Vocês já deram um exemplo, vocês já estão ensinando para esse grupo todo como se construir coisas que dão resultado, que dão certo. Vou dar uma... Cara, vocês deram uma puta lição até para mim. Vou dar uma minha opinião, porque eu acho que tá dando certo, apesar de todos os apesares. Porque, cara, centro acadêmico sempre tem confusão. Sempre tem confusão. Mas eu considero, tipo, que tem dado certo ali no Catron é porque tanto eu quanto o Pazinato a gente é muito autocrítico. E não só autocrítico, a gente quer o bem do Catron acima de todos os centros acadêmicos. O Catron tem que ser o melhor de tudo. Desculpa, caralho. Mas independente do que a gente briga ou deixe de brigar, a gente sabe que, por mais, muitas vezes, cara, cansei de fazer, não tem noção de quantas vezes eu falei, isso vai dar merda, essa decisão que vocês estão fazendo, que vocês estão tomando, vai dar merda, mas como o Catron decidiu, e eu vou defender essa decisão até o fim do mundo. E várias vezes eu quebrei a cara por causa disso, e várias vezes não. Cara, tá sendo massa, Paz. É isso aí. Agora eu Você já tem a resposta, então você dá exemplo. A gente ensina as coisas mais pelo exemplo do que pela doutrina. Né? A doutrina não funciona, o exemplo funciona. O exemplo ele arrasta. Né? Você pode falar uma coisa legal, mas se você dá o exemplo, cara, que não arrasta as pessoas. Beleza, galera? Foi útil? Foi útil, né? Se você sair com uma ideia boa aí para a sua vida, cara, tô feliz, tá bom? Aí depois, se quiser entrar em contato comigo, mandar mensagem, só manda lá no Instagram, direct message, @NilsAndrade, e acha lá, né? E quiser conversar, saber um pouquinho mais e conversar a partir daí, fique à vontade. Beleza, galera? Obrigado a todos. Eu queria agradecer também, principalmente ao professor Wilson, que escolheu vir aqui, porque ele não sabe, ele não comprou mais.